No dia 20 de setembro a gente tem o auge, a colheita, o resultado entre Sol e Netuno, né? Mexendo com a nossa essência, trazendo à tona e fazendo com que a gente encare as ilusões e fantasias. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Aspecto de oposição, então, traz esse senso, né, de que a gente está chegando ao auge, à colheita, ao momento em que fica tudo muito claro que foi desenvolvido até agora no ciclo atual. O ciclo ainda não terminou, a gente tem mais um tempo aí pela frente, mas é preciso pegar esse resultado e encarar ele, né? Lidar com aquilo que veio à tona. Então, nesse momento é normal a gente sentir uma tensão oscilando de um lado para o outro, que é o aspecto de oposição. Então, ora a gente entra em contato mais facilmente com a nossa essência, ora a gente vai sentir que se perde num oceano quase infinito de possibilidades, de sensibilidade. É por isso que a gente precisa ter em mente qual é a nossa essência, né? Aquilo que vai vir à tona agora, de acordo com o que foi desenvolvido, e também o Netuno traz a possibilidade de diluir os resultados daquilo que não foi muito bem trabalhado até aqui. Quer dizer que a gente precisa olhar para dentro, enxergar a nossa essência e saber se tudo não passou de uma miragem, de uma ilusão, de uma enganação e que vai ser diluída agora, deixando a frustração. Mesmo que a gente sinta esse incômodo, ainda assim a gente vai ter que lidar com alguma desilusão, porque é normal que com a força de Netuno a gente se engane com maior facilidade. Então, quando a gente está falando da essência, da vontade solar, daquilo que a gente veio radiar, das características, habilidades que a gente veio desenvolver de acordo com o mapa de cada um, pode ser que o Netuno faça com que a gente se perca no caminho, e agora é a oportunidade que a gente tem de retomar esse caminho, de colocar tudo nos trilhos de novo, né, ali nos eixos, para seguir a partir de agora. Mas para isso é preciso, vou repetir mais uma vez, não perder de vista os resultados. O Netuno traz uma energia que faz com que a gente se entorpeça, e aí é muito fácil a gente se perder, né, daquilo que a gente sabe que é a nossa essência. Por isso que é preciso ter isso muito bem no norte ali para a gente conseguir atravessar. Porque essa sensação de frustração, de desilusão, de dissabor, ela vai ser necessária para que a gente coloque o pé na realidade. É muito provável que até agora a gente estava sonhando, né? Um sonho gostoso, fantástico ali e tudo mais. Porém, o resultado não foi de acordo com aquilo que a gente viu nesse sonho aí. Então é por isso que é preciso pegar o resultado, colocar o pé no chão e seguir a partir de agora, né? Tendo como norte a própria realidade. Vou deixar aqui também o vídeo da quadratura para quem não assistiu, dar uma assistida e entender como o ciclo começou a desenvolver. Para quem tem Sol e Netuno em oposição no mapa astral, pode ser difícil, né, separar aquilo que é a si mesmo desse potencial sensível, empático, do amor incondicional, mas também da ilusão própria, né? É como se a pessoa não aceitasse a própria vida, né? A própria realidade. Ela não consegue enxergar a si mesma, a não ser em alguns momentos, ou que passa um trânsito, né, que coloca ela ali em contato com a própria realidade, aí ela consegue ver com mais facilidade. Do contrário, ela deslumbra, né? Ela se perde com maior facilidade nessa viagem netuniana, vamos falar assim. Ou seja, para quem tem a oposição, que ora enxerga com um pouco de clareza quem de fato é, mas ora se perde na fantasia, na ilusão, tudo mais, é preciso ter a bússola tem que estar no seu próprio eixo, né? Nas características, na essência, naquilo que veio irradiar, e tentar não perder muito contato com a realidade. Desenvolver também uma nova consciência sobre a energia de Netuno. Ou seja, se é uma pessoa que se leva com facilidade pelas miragens, pelas ilusões e sempre se quebra a cara, é preciso trabalhar esse Netuno de forma diferente. É preciso direcionar essa energia criativa, fantástica, imaginativa de uma outra forma, para que consiga enxergar a si mesma
e a partir daí desenvolva seus talentos, irradie o seu brilho pessoal, a sua força, traga isso à tona e não se perca nessa confusão que o Netuno pode causar. Então é preciso ter uma sensibilidade que vem do Netuno para enxergar a si, mas sem perder o contato com aquilo que está acontecendo de fato. E quando eu falo realidade, é realmente olhar, né? Então aquilo ali muitas vezes não causa uma confusão sobre si. Então é uma pessoa que ela acha que ela é muita coisa, mas quando ela vai ver mesmo, de fato, ela não é nada daquilo que ela estava pensando. E aí vem a frustração, aí vem, né, a sensação de que tudo foi uma ilusão. Então é por isso que é preciso ter muito bem o norte ali de quem se é e não perder isso quando esse Netuno vier, né? Usando a sensibilidade, usando o amor incondicional também, para aceitar que é parte do processo. E quem quiser saber mais sobre o próprio mapa, né, saber se tem esse aspecto de oposição entre Sol e Netuno, na descrição tem o link para me chamar no WhatsApp, marcar sua consulta e começar a se descobrir a partir do olhar da astrologia. E para que a gente não perca muito tempo no vídeo, eu vou deixar na descrição todas as datas deste ciclo para já se preparar, saber com antecedência. Então dá uma olhada na descrição. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E essa é a mandala do momento em que Sol e Netuno formam um aspecto de oposição, chegando ao auge do ciclo, trazendo os resultados, a colheita, acontecendo no dia 20 de setembro, às 21h16 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Sol a 28 graus de Virgem e Netuno a 28 graus de Peixes, né? Lembrando que ele está retrógrado, formando aqui a oposição. E portanto, a gente precisa considerar sobre nós mesmos as ilusões, fantasias, confusões e miragens que podem afetar a nossa essência solar, aquilo que a gente tem no nosso interior, né? As características, o Sol sempre evoca esse sentido de missão, no sentido das habilidades, características, né? Talentos natos que a gente veio desenvolver. O que a gente está aprendendo, né? Então tudo isso vai movimentar a partir da ilusão, da fantasia, da miragem. O aspecto de oposição, ele traz uma tensão, mas não é a mesma tensão da quadratura, né? Porque às vezes a gente vai oscilar entre o lado do Sol que está em Virgem, fazendo o seu último, né? Passando ali nos últimos graus do signo já para terminar a sua passagem pelo signo de Virgem. Então ele vai trazer um pouco desse ceticismo, né? De às vezes se apegar ao detalhe, né, se apegar ali a necessidade de organizar melhor essas sensações, ou melhor, essa quase infinitude de coisas que a gente pode captar a partir desse Netuno em Peixes. Ao mesmo tempo que ele oscila, né, para o lado ali do Netuno também, correndo o risco de se perder nas miragens, nas fantasias, nas ilusões, né? Ter ali uma espécie de névoa impedindo de se enxergar com clareza. Um dos sentidos do Sol é isso, né? Enxergar com clareza. Mas isso muitas vezes acontece de uma forma que a gente não consegue aproveitar, porque traz o senso crítico, pega muito no detalhe, né? Tende a querer consertar, organizar, a aprimorar muito daquilo que a gente está percebendo a partir dessa clareza. Então é necessário também ter uma sensibilidade que vem do Netuno, às vezes até uma empatia, uma compaixão, um amor incondicional para que a gente consiga lidar com essa necessidade, né? Às vezes até mesmo essa cobrança interna, né? Porque às vezes a gente tá aqui achando que a gente tá fazendo um monte de coisa, dependendo de como foi esse ciclo até agora, né? Porque o ciclo não termina, vale sempre a pena lembrar como que foi até aqui, o que a gente criou sobre nós mesmos, né? Só criamos ilusões? Será que embarcamos mais uma vez numa canoa furada? Então tem essas questões e é necessário também lembrar que a gente muitas vezes não tem condições ou tempo, né, necessário para a gente lidar com as nossas próprias questões, porque a vida toma muito tempo.
Então, às vezes é bom também trazer, né, dar uma suavizada aí, pega leve consigo mesmo. O Virgem traz uma exigência muito grande e do outro lado a gente precisa dessa sensibilidade toda. Não, é isso mesmo, às vezes é assim, é complicado. Não é se sentir mal, né? De jeito nenhum, não é se culpar, não é se responsabilizar por algo que muitas vezes não tem condições de ser diferente. Então, tá aí uma ideia, né, de como que a gente pode aproveitar e não cair nas garras desse Netuno que às vezes pode enganar a gente, pode criar miragens. O Sol também faz um trígono com Urano. Então, às vezes, aquilo que a gente está sentindo no meio dessa confusão, dessa miragem toda, a gente pode querer radicalizar, pode querer ser mais livre, tomar medidas ali para lidar com aquilo que é uma certa estranheza. Ou ainda a gente não percebe de onde vem essa estranheza por ser um trígono, uma energia fluente, né? Algo ali que às vezes passa despercebido. Só que não é que não manifesta. Quando eu digo passa despercebido é porque a gente não se atenta. Então Urano traz a imprevisibilidade, as rupturas, e isso pode acontecer sem que a gente perceba. Isso pode acontecer sem que a gente se dê conta. Então é necessário também tomar a iniciativa. O que eu sinto é estranho, é diferente, é excêntrico, incomoda, é uma revolta, é uma rebeldia, é uma necessidade de libertar a minha essência, mesmo que ela não seja organizada, mesmo que ela não seja, né, roteirizada conforme a energia de Virgem. Eu quero viver essa essência à tona. Então, o Urano é uma força que a gente pode aproveitar nesse sentido para romper muito aí com esses enganos. A dificuldade é que o Urano também ele é radical, ele é imprevisível, então os resultados sempre são, né, uma grande interrogação. E também um outro trígono é com Plutão. Então, ao mesmo tempo que a gente vê os 3 transpessoais aqui influenciando a essência solar de cada um de nós, né, e também da coletividade. Lembrar que o Sol na coletividade representa as figuras de autoridade. Então, um período aí que esse pessoal vai ser, né, mexido, né, vai ser cobrado muito aí pelo que está acontecendo no coletivo. Então, a necessidade também, voltando agora para o indivíduo, da necessidade de limpeza, de purga, de transformação, né? A última passagem, os últimos minutos, entre aspas, de Plutão em Capricórnio, finalizando os acertos ali, porque no dia 19 de novembro ele ingressa definitivamente em Aquário. E aí o Sol pode se beneficiar dessa limpeza estrutural, dessa limpeza que é para concretizar melhor a essência, fazer as purgas, fazer as transformações. Mas para isso é preciso enxergar mais uma vez, porque a gente está falando de pelo menos 2 transpessoais que mexem com questões ocultas e invisíveis. O Netuno é o inconsciente coletivo, é aquilo que a gente não consegue enxergar. Mas o Plutão dá pistas, ou seja, eu posso, a partir de um olhar investigativo que busca se aprofundar, entender essas confusões, essas miragens que estão me iludindo e estão me levando para caminhos onde eu não gostaria. O ascendente é 16 graus de Touro, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Incorporando a praticidade, a objetividade, né? A estabilidade do Touro, tendendo até a resiliência para trazer essa energia da essência à tona. E no meio do céu, muito importante, o signo de Aquário, 17 graus, mostrando que, lembrem que eu falei bem breve ali sobre as figuras de autoridade e que elas seriam cobradas. Por que elas vão ser cobradas? Porque o destino da humanidade está em jogo nesse processo. Aqui no Brasil não precisava nem falar disso, né? A gente está vendo na prática a coisa acontecendo por conta das mudanças climáticas. Mas não é só isso, né? Tem todas as necessidades humanas que foram deixadas de lado e agora vão começar a serem cobradas, principalmente porque a gente está falando de uma mandala onde o Aquário aparece no meio do céu, a gente está falando
de uma mandala marcada pelos 3 transpessoais, ou seja, são movimentos maiores, são movimentos da coletividade, da necessidade humana de transformação. Voltando para o indivíduo de novo, excêntrico, né? Buscar o coletivo, às vezes vai estar contido nesse meio social, nesse meio corporativo e profissional, para trazer essa essência à tona, às vezes prefere ficar ali dentro da caixinha, ou quando já saiu dessa caixinha, não é mais contido e espalha pelo ar afora, né? Porque é da profusão do ar. Mas também exige uma certa racionalidade, intelectualidade, né, para lidar com esses temas. E o social também exige isso de nós. Então, não só o coletivo, que é a palavra que eu uso para falar de que é a humanidade inteira, né, mas também o social dos grupos, das amizades, das pessoas com que a gente mais convive e que demandam da gente que a gente traga a nossa essência à tona, que a gente seja a nossa versão mais autêntica, mais exclusiva, conforme eu sempre falo, né? Cada um de nós é um universo à parte e é isso que tem que ser mostrado. Então é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo neste período. Então na mandala, né, a gente viu que além do Netuno tem também trígono com Urano e com Plutão. Os 3 transpessoais estão envolvidos, como eu falei lá na mandala. Ou seja, para a gente enxergar quem a gente é no meio dessas forças todas que mexem com coisas que estão além das vontades individuais, pode ser um grande desafio, mas é possível se a gente conseguir trazer a nossa essência, voltar para dentro, né? Olhar para a própria essência, olhar para aquilo que a gente tem lá no fundo, as nossas características, entendendo elas e se mantendo conectado com isso. A partir daí a gente tem a capacidade até de captar o potencial sensível do Netuno, né? De transcender os limites, porque é muita coisa, né? É uma força muito poderosa, só que a gente precisa aprender a lidar com ela para não criar ilusões, para não se perder nas viagens netunianas. Então é tudo muito gostoso quando a gente está no reino de Netuno, né? Por isso que se fala, tem uma forte conexão com o entorpecimento, uso de substâncias que causam esse efeito, porque é prazeroso, porque é estimulante a gente estar fora, né? Alienado da própria percepção. E quando a gente faz isso, imaginando que a gente está num mundo fantástico, mirabolante, é que vem um baque, muitas vezes, da gente precisar ser trazido de volta para a realidade, e isso dói. Só que o que eu defendo é a dor, ela é um pouco necessária se a gente está viajando demais. Então, em algum momento, a gente precisa olhar para a vida, colocar o pezinho no chão e não perder muito contato com essa realidade. Não é que a gente não possa sonhar, isso jamais. A gente precisa de sonhos, de inspirações para que a gente continue se motivando, para que a gente continue lidando com a dureza da vida. Só que a gente não deve se perder também no sonho. Simplesmente sonhar achando que está fazendo alguma coisa, que está desenvolvendo a si mesmo, que está trazendo autoconhecimento sobre si, quando na verdade nada está acontecendo, é pouco provável e isso é receita para frustração. E aí depois tem que lidar com isso, né? Tem que, como eu sempre falo, a ilusão é de cristal e quando ela quebra, dói. A gente precisa catar os caquinhos para continuar seguindo em frente. Então é nesse sentido sempre que eu falo. Presta atenção, não viaja na maionese demais. Tenha atenção para isso e não se perca, né? Não vá muito para esse mundo, né, do alto aqui, do ilusório, e perca o contato com aquilo que está no material. A gente às vezes tende a ignorar a vida terrena, a vida material, fica mirabolando milhões de coisas sobre o mundo fantasioso a princípio, que a gente não está lá, a gente está no plano material. E é onde a gente precisa trabalhar a nós mesmos, né? Fazer um trabalho, desenvolver, melhorar, enfim, pode aplicar aqui o que você achar necessário, mas é neste mundo que tem que estar. Nada contra a gente buscar o espiritual ou coisas assim, que o Netuno representa isso, a transcendência é isso, né?
ir além do plano material. Só que a gente não pode simplesmente ir para lá e esquecer da nossa vida, porque aqui é que nós estamos, né? Então vamos focar no aqui e agora, que é o único tempo que a gente tem e é onde a gente pode desenvolver e trabalhar. Lidar com essa dor da frustração é extremamente necessário para continuar desenvolvendo e trabalhando pelo resto do ciclo até a próxima conjunção, né? Porque aí sim termina de fato. O auge, a colheita, é simplesmente a gente enxergando o que foi feito até aqui, tendo uma clareza sobre o que precisa ser feito de agora em diante. Então é necessário também trabalhar nesse sentido. Então a grande questão que a gente tem que responder agora é como vamos lidar com as ilusões, o que vai ser feito a partir de agora, né? Principalmente se tudo for diluído, se aquilo que a gente pensava que a gente era uma ilusão, vai ser dissolvido. O Netuno vai levar embora, né, de certa forma. E a gente precisa seguir a partir daí. A oportunidade, então, é de encarar a si mesma, né, enxergando a si e a partir daí trabalhar para que você desenvolva as características, as habilidades, as vontades que você tem. Claro, resguardado ali as devidas proporções, porque a gente tem um mundo muito bem delimitado, uma sociedade muito bem delimitada, então não é qualquer sonho que a gente vai conseguir realizar num estalar de dedos. Às vezes vai levar anos até que a gente consiga chegar em algum ponto. Isso tem que ser dito, porque hoje em dia se coloca tudo na conta do indivíduo. Pensa-se, né? Vamos trazer o amor incondicional de Netuno. Então a gente olha sempre para nós com, nossa, eu não consegui, com essa pressão de ter que atingir, de ter que ser bem sucedido, de ter que ser impecável o tempo todo. E porque se não der, a culpa é só minha, a responsabilidade é minha. Hoje a gente vive numa sociedade individualista, né? Onde as pessoas tá como se tivesse tudo nas nossas mãos. Querem que a gente pense assim, não, se você não deu certo, a responsabilidade é sua. Se você não foi bem na carreira, a responsabilidade é só sua. Você não fez o suficiente. Você não mereceu, não teve mérito suficiente. Sendo que não é bem assim, né? Cada pessoa tá partindo de um ponto específico e isso nunca é considerado. Então acha que todo mundo tá aí com tudo na mão, principalmente na era da internet, onde dá essa ilusão de que a gente tem todas as informações necessárias e esquece que o mundo é algo muito bem fechado e delimitado. Mundo, quando eu digo, é a nossa sociedade, né? Porque o planeta Terra em si não tem nada a ver com isso. Mas a gente cresce nesse mundo, a gente acredita que é só a gente se esforçar que vai dar tudo certo, como se tivesse tudo garantido. E é exatamente o oposto. O resultado é um monte de gente frustrada, né, achando que é incompetente, se sentindo mal consigo mesmo, porque não dá conta, porque se exige além da conta por não enxergar a própria realidade, por não enxergar de onde está partindo e ter simplesmente embarcado nessa miragem aí da era da internet de que todo mundo pode fazer tudo, sendo que normalmente a gente está olhando para as pessoas privilegiadas fazendo essas mesmas coisas que a gente quer fazer. Então vale a pena a gente repensar, enxergar o nosso contexto social e a partir daí a gente consegue fazer muita coisa, com certeza. Mas é preciso enxergar qual é o limite disso. Qual é o ponto onde a gente está e aonde a gente consegue de fato atingir para não se frustrar e para não sofrer as desilusões. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho assim mesmo. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.